como quebrar ciclos negativos, a palavra de Deus diz que nós devemos viver conforme Ele orienta em sua palavra. No capítulo 12, versículo 2 de Romanos, nós podemos ler: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os padrões do mundo. Os padrões do mundo, quais são eles? Tem uma referência na Bíblia quando Deus entrega para o povo, quando Ele libertou o povo de Israel, e eles começaram a ter dificuldades no deserto de se comportar, de viver seguindo regras. Deus enviou as leis e Ele enviou os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, eles tinham que seguir aquelas orientações que estavam ali. Vocês vão lembrar que, não era para ter outros deuses diante dele, não era para fazer imagem de escultura, não era para tomar o nome do Senhor em vão, e era para lembrar o dia do sábado, para poder se dedicar ao Senhor. Então o homem trabalharia 6 dias da semana, e no 7º dia, assim como Deus descansou, o homem também descansaria para agradecer a Deus por tudo que ele tinha feito. Depois, para honrar os pais, para que os dias sejam prolongados na terra. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar a casa do seu próximo. Quer dizer, se o homem consegue viver fazendo essas coisas, ele já estará agradando ao Senhor. Mas como a gente sabe que a maioria das pessoas às vezes não se dá o devido cuidado de cumprir esses mandamentos do Senhor. E por não se ter esse cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor, as pessoas começam a criar as suas próprias leis, as suas próprias regras, e vão esquecendo que ela precisa, em primeiro lugar, agradar ao Senhor, agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando o homem começa a agradar a si mesmo, ele começa a praticar as obras da carne. E quais são essas obras da carne? Então, eu anotei aqui, conforme está escrito, acho que é no livro de Gálatas. Gálatas, ele fala dessas obras da carne, que são coisas muito ruins, que o homem pratica, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Quem praticam estas coisas não entrará no reino dos céus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Quem falou a respeito disso foi Paulo, Paulo, ele, embaixador, apóstolo de Jesus, de Deus nessa terra, que foi chamado para falar do evangelho, para as pessoas. Então, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, do 16 até o 25. Depois você pode estar lendo. Então, o que acontece? O povo vai se multiplicando, o povo vai crescendo, as famílias vão, e as pessoas vão criando uma
uma cultura de comportamento que vai sendo disseminada e passada de gerações em gerações. E o que acontece? Dentro dos nossos lares, a gente sempre vê os padrões da família que não estão sendo, os padrões que as famílias criam, que não estão sendo embasados nos padrões de Deus, com certeza vai trazer situações difíceis. Bom, a gente vê assim que às vezes muitas famílias, a gente vê que tem situações que se repetem. Situações de pobreza, situações de práticas erradas, situações de idolatria, situações, por exemplo, de separação de casal, né? Que não dá certo, ou situação de imoralidade sexual, situação de ciúmes, né? Ou de libertinagem, situações que envolvem a questão da feitiçaria, né? Que a pessoa coloca os feitiços acima do poder de Deus, né? Que a pessoa fica buscando em outras coisas, aquilo que para agradar a si mesmo e acaba desagradando a Deus. As discórdias, as divisões, as brigas, as contendas, as mentiras, né? O ciúme. Então, essas coisas são descumprimento, quando as famílias praticam, são descumprimento, né, da palavra de Deus. E as pessoas não se dão conta disso, elas acham que é assim mesma, aquela famosa música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e é isso que as pessoas acabam fazendo consigo próprias quando elas esquecem de buscar fazer aquilo que é vontade de Deus e perpetuando os erros, né, de geração em geração. Bom, assim como nós carregamos genes, né, dos nossos pais, os genótipos dos nossos antecessores, que trazemos em nós as características, né, físicas, né, às vezes a cor do olho, a cor da pele, o jeito do nariz, ou alguma característica até assim, a forma da mão, o jeito que é o corpo. Nós também temos características comportamentais. E muitas elas são aprendidas quando nós observamos, quando nós vemos, quando nós ouvimos. Tem coisas que nós não nos lembramos, porque talvez éramos muito pequenos, mas nós ouvimos e vimos e nós aprendemos assim. E quando a gente tem a consciência de que aquilo não é agradável ao Senhor, aquilo que estamos vendo não é agradável ao Senhor, e quando tomamos essa consciência, nós podemos quebrar